Seja Deus. Queridos, vou pedir vocês que abram as suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. A leitura ela vai ser um pouquinho grande, mas vai ser bênção. Do versículo 32 ao 47. Nós vamos ler 15 versículos. 32 ao 47. Amém. Em nome de Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 17. Louvado seja Deus. Deus vai falar ao seu coração, ao meu coração, ao coração de todos nós, de todos vocês que nos ouvem, que estão conosco agora, aqui no templo, em casa, no trabalho, no lar, onde quer que você esteja. A unção de Deus, ela vai alcançar a sua vida. E essa palavra, ela vai ser uma palavra determinante na vida de muitas pessoas. De muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. 1 Samuel 17. Glória a Deus, verso 32 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles. Portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, ou 5 pedras do rio, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava, o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, enquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus e pedra, com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que,
o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Amém? Amém. Deus querido e amado Pai, em nome de Jesus, fala conosco por meio dessa palavra. Usa minha vida com unção, com graça, com poder, com autoridade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Pode se assentar, irmãos, você que está aqui, você que está em casa, talvez esteja em pé, pode se assentar também. Querido, aqui nós vimos um cenário de guerra. Um cenário de guerra, um cenário de luta. Guerra e luta, foi o cenário narrado. Era um gigante, um homem filisteu, guerreiro, experimentado em guerras e batalhas, e que estava afrontando o exército de Deus, o exército do Senhor, o exército de Israel. E ele estava prevalecendo, porque todo mundo tinha medo dele. E ele queria lutar. E ele era o que de melhor tinha os filisteus. Um homem gigante, muito grande, experimentado na guerra. E aí eu quero dizer para você o seguinte: alguém precisava vencê-lo. E quando esse alguém o vencesse, esse alguém iria alcançar o quê? Após a luta, após a guerra, tendo vencido, o que ele ia alcançar? A vitória. Ele ia alcançar a vitória sobre a peleja, sobre a guerra. E essa palavra vitória é uma palavra que nós gostamos muito dela. É uma palavra boa, é uma palavra que quando você ouve, quando alguém te fala assim, olha, Deus vai te dar a vitória, você fica animado. Opa, glória a Deus, Deus vai me dar a vitória que eu preciso, a bênção que eu preciso. Então essa palavra é uma palavra boa de se ouvir, agradável de se ouvir, é agradável à alma, aos ouvidos, é muito bom ouvir, você vai ter vitória. Mas eu quero dizer para você, eu não vou ser taxativo como muitos. Muitas pessoas falam que não há vitória sem luta, tem que ter luta. Eu digo o seguinte, na maioria das vezes, para se ter vitória, tem que lutar. Mas por que você fala na maioria? E não é taxativo dizer que em todas as situações. É porque eu já experimentei vitória sem ter que lutar, sem ter que passar por situações muito difíceis para alcançar uma vitória. Deus já me deu vitória sem eu ter que passar por situações terríveis para ter vitória. Mas tem muitas das vezes, ou na maioria das vezes, para se ter uma vitória, você passa por muitas lutas para você ter uma vitória. Ou você ter uma bênção, alcançar uma bênção da parte do Senhor, né? Como eu disse, é uma palavra gostosa de se ouvir. A nossa luta, né? Todos nós aqui passamos luta. Não tem ninguém que não enfrente luta. Todos nós enfrentamos circunstâncias da vida que nos requer, ou que requer de nós um posicionamento de lutar, de pelejar, para que você possa alcançar a sua vitória, né? As circunstâncias da vida, de uma forma em geral, ela oferece isso para a gente. E há momentos das circunstâncias da vida que a luta parece ser tão grande que parece que ela é insuperável. Parece que a gente não vai conseguir. E aí a gente quer até se esmorecer. A gente quer até voltar atrás muitas vezes, né? Nas nossas decisões, nas nossas experiências, nas nossas lutas. Parece às vezes que quer jogar a toalha, né? Como diz por aí, né? Lá no ringue, joga a toalha, né? Vou parar de lutar. Não, querido. Essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que a gente faça como Davi. Que a gente siga em frente, a gente vá em frente, para que a gente alcance a vitória lá no final. Essa é a vontade de Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Davi foi uma pessoa que a sua juventude foi uma juventude de temor a Deus. Davi, desde jovem, desde tenro, Davi temia ao Senhor. Davi temia a Deus, só que ninguém conhecia Davi. E Davi já passava a luta, já enfrentava a dificuldade, mas Deus dava vitória para ele. E aqui está narrado que o próprio Davi falou com Saul: ô Saul, porque Saul virou para Davi e falou assim: Davi,
você é muito jovem, você é muito novo, e você não pode enfrentar esse filisteu, porque ele é experimentado na guerra. Aí Davi começou a falar: olha, Saul, eu sou pastor de ovelhas, e lá no campo, que eu cuidando de ovelha, veio o leão, bocou a ovelha, e eu fui lá na barba do leão, peguei ele pela unha e matei ele, e fiz a mesma coisa com o urso. Então desde novo Davi já tinha experiência com Deus, e ele afirmou: na verdade não é eu, mas é Deus que está comigo, é que me deu vitória em todas as minhas lutas, em as minhas dificuldades. E ele entendeu, e ele sabia que se ele fosse e enfrentasse, partisse para cima, ele também ia alcançar a vitória, porque ele sabia que aquele gigante filisteu estava afrontando nada mais, nada menos que o próprio povo de Deus. E Davi tinha experiência com Deus. Por isso eu digo, é importante ter experiência com Deus. É importante ter experiência com Deus, porque quando você tem experiência com Deus, você é mais experimentado. E aí quando você é mais experimentado, não é qualquer coisa que vai te abater, porque você sabe o Deus que você serve. Você pode abrir a boca e dizer assim: eu sei a quem eu tenho crido, eu sei a quem eu tenho servido. Você pode abrir a boca e dizer: eu conheço o Deus de Israel, eu conheço o Deus que criou os céus e a terra, esse Deus é comigo, e em toda peleja Ele me dá vitória. Tem que ter experiência. Ontem eu chamei minha esposa, chamei meus 2 filhos, que ainda são crianças, sentamos à mesa e começamos a compartilhar a palavra de Deus. E chegou numa passagem do Evangelho de João, que a gente estava lendo, e Jesus falou que, lá no finalzinho do capítulo 2, que depois que ele fez alguns milagres, as pessoas tinham crido nele, porque ele tinha operado vários sinais. E eu comecei a falar com os meus filhos: quem aqui tem experiência para contar sinais? Aí Isaac: eu tenho um monte. E minha filha falou: eu também tenho, pai. A minha esposa: eu também tenho. E eu também falei: eu também tenho. Amém. E nós começamos a compartilhar em família ontem, cada um a experiência. Eu confesso a você, meu filho de 8 anos, ele teve experiências mais fortes do que eu. Porque ele viu uma pessoa, nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Nós estávamos numa festa de aniversário, lá na casa da irmã Marlone, do irmão Clebinho, e eu fui fazer oração. Na hora que eu fui orar, meu filho ficou parado, extasiado, e de repente ele falou: pai, eu estou vendo 2 anjos atrás do Senhor, e Jesus está no meio dos 2. Amém. Falei: meu Deus. Eu não lembro se ele falou na hora ou se ele me chamou depois. Foi uma coisa assim. Mas ele viu, e ele não esquece. Quando ele conta maravilhado. Só que ele fala: papai, eu não vi o rosto de Jesus, mas eu sei que era Jesus, porque na hora era Jesus, não tinha como não ser, era ele. Eu não vi o rosto, eu vi os anjos. Até o rosto dos anjos eu vi, mas de Jesus eu não vi o rosto. E toda vez que Jesus aparece para alguém, ele não deixa ver o rosto dele. Ele não deixa, para que ninguém copie e fique fazendo imagem de escultura por aí. Por isso que ele não deixa, irmão. Amém? Mas enfim, ter experiência com Deus é importante, porque quando você tem experiência com Ele, você passa a saber a quem você está servindo, que Ele é verdadeiro, que Ele é real, que Ele existe de verdade. E assim foi. Então Davi tinha muitas experiências. Então Davi sabia que aquela batalha que ele ia enfrentar com aquele gigante, com aquele filisteu, ele sabia que era mais uma que Deus lhe daria a vitória. Porque ele sabia, e ele disse, está registrado, eu li aqui, ele falou: você vem contra mim com lança, com escudo e com outra coisa que ele falou aqui. 3 coisas. E Davi virou para ele e falou assim: eu vou contra ti com o Senhor dos Exércitos.
Quando a gente tem experiência com Deus, a gente faz igual Davi. Está levantando contra mim, fulano de tal levantou contra mim, aquela situação levantou contra mim, aquela situação outra levantou contra mim, não sei o que lá, mas aí você vira e fala, eu vou enfrentar, mas não vou na minha força, eu vou na força daquele que eu sirvo, daquele que vai à minha frente, daquele que peleja as minhas guerras, porque está escrito no final, no versículo 47 está escrito, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Então de quem que é a guerra? Do Senhor é a guerra não é minha, a guerra não é sua, a guerra é do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Então quero te dizer, querido, quando você serve a Deus de verdade, quando você anda no caminho do Senhor de verdade, quando você confia nele de verdade, quando você entrega tudo a ele de verdade, quando você anda na santidade, na obediência, quem peleja as suas lutas é o Senhor dos Exércitos. E Ele não perde nenhuma. Ô glória! Ele não perde nenhuma. Ele vence todas e dá a vitória em todas. Então eu quero falar para você, querido, quatro elementos. Existem mais, mas eu quero falar de 4 hoje. Elementos que eu e você precisamos ter, como Davi teve, para vencermos as batalhas que nós enfrentamos dia a dia da nossa vida. E a primeira dela, o primeiro elemento que nos conduz à vitória, que nos conduz à vitória, à bênção, chama-se determinação. Amém. Temos que ter determinação, Marco Túlio. Temos que ter determinação. Israel vinha passando um período muito crítico. Saul havia desobedecido a Deus. Quando Saul foi lutar contra os amalequitas, Saul desobedeceu a ordem divina, a ordem de Deus. Foi lá, tinha que matar tudo, acabar com tudo. Vem Davi desobedecendo a Deus, trazendo o rei Agag e trazendo consigo os novilhos cevados no coração dele, com vontade de oferecer a Deus sacrifício. Querendo oferecer sacrifício para Deus. Deus não aceitou. Ele foi severamente repreendido pelo profeta Samuel. E logo após, Deus manda Samuel então ir até Davi e ungir Davi rei. E Israel passando um momento difícil. Então Saul ficou sabendo, foi nesse período Saul ficou sabendo. Saul ficou sabendo da situação que estava passando. Saul ficou, a Bíblia diz, endemoniado, um espírito maligno começou a tomar conta de Saul por causa da desobediência dele. Aí o Senhor vai lá e unge Davi, manda ungir Davi como rei. E aí, querido, Davi então já tinha passado por várias experiências, Davi já tinha passado por várias situações de coragem. Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão, ele mesmo tinha falado aqui, ele tinha enfrentado o urso, tinha enfrentado o leão. Então Davi tinha o quê? Determinação. Ele só teve experiência com Deus porque ele era um homem determinado. Ele olhava para a situação e falava, eu vou enfrentar o urso, vou enfrentar o leão, não quero nem saber. Por quê? Porque ele era determinado. Ele sabia o que ele queria fazer. Ele sabia onde ele queria chegar. E ele sabia o Deus que ele servia. Ele era um homem determinado. E eu digo para você que a determinação, querido, é um dos elementos, mais importantes da nossa vida. Nós temos que ter determinação. Você tem que saber o que você quer para a tua vida. Você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que ter determinação. Eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Você tem que ter determinação e começar a correr atrás disso. E começar a romper na fé.
Porque a determinação fará você romper em fé. Davi era determinado. Ele tinha fé em Deus. Então o que ele fez? Pela fé, ele foi lá e enfrentou o urso. Pela fé, ele foi lá e enfrentou o leão. Porque ele tinha determinação. Amém. Glória a Deus. Ele era determinado. Ele estava ali para cuidar daquele rebanho, daquelas ovelhas. Ele sabia, eu vou cuidar. E aqui, leão não vai comer uma. Enquanto eu estiver aqui, o urso também não come. Só se eu não ver. Só se a ovelha sair desgarrada por aí, eu não ver. Mas se eu ver, e essa ovelha, né, não for aquela ovelha rebelde, fica dando cabeçada, né, eu vou lá tirar ela da boca do leão. Aleluia. E ele foi, ele tinha determinação, ele sabia o que ele queria. Então quer dizer para você mais uma vez, querido, você quer vencer as dificuldades da tua vida, você quer vencer as intempéries, as tempestades, os ventos fortes da tua vida, você tem que ter determinação. Eu vou enfrentar este problema, e em Deus, no Senhor, eu vou vencer este mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Tem que determinar, eu sou determinado, eu vou para cima. Eu não vou recuar, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede, daquele que recua. Davi não retrocedia, Davi não recuava, porque ele era determinado. Então você também, querido, determine. Vão ter momentos que vão ser difíceis, vão ser complicados, você vai querer desistir, você vai querer voltar atrás, mas a determinação fará você romper, fará você caminhar e ir para frente. Amém? Então se você for determinado, você que me ouve, se você for determinado, você vai vencer as drogas, você vai vencer as bebidas, você vai vencer os vícios, você vai vencer a vadiagem, a libertinagem. Você for determinado, você vai vencer o pecado que tem te vencido muitas vezes. Se você for determinado, você vai firmar seus pés na rocha, na presença do Senhor, porque você é determinado. Se você for determinado, querido, você vai fazer aquele curso, você vai estudar, você vai ter um bom emprego. Se você for determinado, você vai correr atrás e Deus vai abrir as portas para você. Porque a tua determinação fará você exercer mais a tua fé. E Deus vai te honrar na tua fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O segundo elemento que eu quero falar para você, que você precisa ter, para ter vitória, chama-se coragem. Você tem que ser corajoso. Você quer ser vitorioso? Seja corajoso, determinado e corajoso. Mais uma vez, Davi era pastor de ovelhas. Davi cuidava de ovelhas no campo. E Davi, quando viu o leão, quando viu o urso, a determinação que ele tinha deu a ele coragem. E a coragem fez ele ir partir para cima do leão e do urso. Imagine você partiu para cima do leão e do urso, talvez com um fuzil na mão, sabendo manusear bem a arma e bem municiado, talvez você vai para cima. Mas eu quero dizer que Davi não tinha nada disso. Davi só tinha a unha, a mão, e ele era franzininho, não era forte não. Mas ele tinha mais do que a mão e a unha. Ele tinha determinação. E ele tinha a coragem. Determinação e coragem. Por que será? De onde vinha essa determinação? Essa coragem que Davi tinha para fazer tudo isso? Dele mesmo?
Dele mesmo? De forma nenhuma, querido. Sabe por quê? Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra. Quando Davi falou que ele enfrentou o leão, que ele enfrentou o urso, ele falou assim, versículo 35 e 36. Eu saía após ele, estava falando do leão e do urso, e eu o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, está falando do leão, e o feria e o matava. Assim feria o urso, assim feria teu servo o leão como o urso. Assim será esse circunciso filisteu como um deles. Por quê? Porque afrontou o exército do Deus vivo. E disse-me Davi, o Senhor, olha o que Davi falou, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Amém. Glória a Deus. Então Davi reconheceu que ele era determinado, que ele tinha coragem. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele servia. Ele servia. Ele serviu, ele andou com Deus que pode todas as coisas. Amém. E você também anda, serve este mesmo Deus, este mesmo Senhor. Aí eu quero te dizer agora, querido, sobre a coragem e a falta dela. Diz a Bíblia que no reino de Deus não há lugar para medrosos. Não tem lugar. Diz a palavra de Deus que o crente, por natureza da causa que o abraçou, precisa ser uma pessoa de coragem. Coragem. Tem que ter coragem. Coragem para dizer, eu sou de Cristo, eu sirvo a Deus, eu não comungo com o pecado. Coragem para se autoafirmar um servo de Cristo aonde quer que ele estiver. Aonde quer que ele estiver, ele precisa ter coragem para enfrentar as críticas, as zombarias, às vezes até os familiares, a tradição, coragem para enfrentar os colegas, os amigos, coragem para dizer não para o pecado, que tão ferozmente às vezes bate a nossa porta. Porque bate, tá, irmão? Não acho que não bate não, que bate. E é de todos os lados, você imaginar. De todos os sentidos que você imaginar, bate a porta. E você tem que ter a coragem de dizer não às ofertas do mundo. Precisa tomar a decisão e ter coragem para enfrentar o reino das trevas. Só que eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor por meio daquele que te amou, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Então você já é mais que vencedor. O Senhor te deu a bênção e a vitória. Basta você ter então a determinação. Basta você ter então a coragem. E eu quero falar de um outro elemento. Para que você consiga a vitória, além da determinação e coragem, você precisa ter fé. Fé. Davi tinha isso tudo, fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que não vê e convicção das coisas que se esperam. Eu não estou vendo, mas eu estou convicto. Vai trazer existência. Eu estou esperando, nem existe ainda, mas eu estou esperando. Vai chegar. Porque Deus é fiel. Você precisa entender, querido, que a palavra de Deus é uma palavra de fé. É uma palavra de fé. E nós temos que exercitar a nossa fé. Sem fé, o mesmo Hebreus capítulo 11 que diz o que é fé, no versículo 1, no versículo 6 vai falar que sem ela, sem a fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Davi, quando ele afirmou, assim como o Senhor me livrou da boca do leão e da boca do urso, ele também vai me livrar do filisteu.
Ele tinha coragem para enfrentar, determinação, ele sabia onde ele ia chegar, e ele tinha fé, ele cria que Deus iria livrá-lo mais uma vez. Eita glória! Aleluia! E o meu telefone está chamando, e eu tenho que recusar. Glória a Deus! Aleluia! Espero que não chame mais. Amém? Glória a Deus! Aleluia. Então, além da determinação, além da coragem, eu preciso ter fé. E Davi teve isto. Davi tinha fé posta em Deus, querido. Davi era um homem de experiência com Deus. Davi era um homem de experiência com Deus, meu Deus. Meu irmão, eu falei aqui de ontem à noite. Reunindo lá com a minha família, eu, minha esposa e meus filhos. Praticamente fizemos um culto no lar. E começamos a contar experiências. Meu filho, de 8 anos, na época tinha 7. E outra experiência, tinha 6. Tem experiência que ele teve que ele nem lembra, que ele era mais novinho. A minha filha contou a experiência que ela teve. Que ela teve uma visão também. Minha esposa contou várias, eu também várias. E isto, sabe o que isto faz? Meu irmão, é tanta experiência, glória a Deus. Isso faz com que a gente tenha mais fé. Mais fé, mais coragem, mais determinação. E quanto mais fé, mais coragem e determinação que a gente vai tendo, mais experiência a gente vai tendo. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Eu repito, eu já falei, a palavra de Deus é uma palavra de fé. Ela é uma palavra de fé. Ela é uma palavra espiritual. E quanto mais eu me envolvo com esta palavra, mais fé vai brotando, vai surgindo de dentro do nosso interior. Assim diz a palavra e assim é verdade. Quanto mais eu me envolvo com essa palavra, mais fé eu vou tendo. E quanto mais eu me envolvo, mais fé eu vou tendo, mais determinação eu vou tendo, mais coragem eu vou tendo, mais fé eu vou tendo, mais eu vou crescendo, mais eu vou tendo experiência com Deus e mais eu vou rompendo, vencendo, até que as vitórias que eu consigo, que eu preciso, vão se concretizar na minha vida. E assim vai ser na tua vida. Em nome de Jesus. A vitória de milhares de homens e mulheres está ligada à sua vida de fé, pois é a fé que conduz à submissão. Davi lutava com o inimigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Olha para você ver o que diz a Bíblia. Versículo 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, ele tinha uma visão espiritual além de todos o exército de Israel. Ele tinha uma visão espiritual muito além de Saul, até porque Saul já tinha perdido a comunhão dele com Deus. Então Saul olhava aquela afronta do filisteu e ele sabia, peraí, esse filisteu está afrontando, não é o exército, não é os homens, não é o rei, ele está afrontando Deus, porque este exército é de Deus, este povo é de Deus, então ele está afrontando a Deus. E ele tinha convicção. Olha a visão espiritual de Davi. E Davi falou: pode vir então, porque eu vou contra ti. Você vai vir contra mim, com espada, com lanças, com escudo, mas eu virei contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Assim deve ser a tua vida. Nós precisamos crescer na fé, crescer na experiência. Assim você crescerá na determinação e também na coragem.
E aí você vai partir para cima. Mas não na tua força, porque vão ter lutas que serão muito maiores do que você. E do que a força que você tem. Mas nenhuma delas será maior do que o Deus que você serve. Eu vou repetir para você ouvir. Muitas lutas serão maiores do que você e do que as suas forças. Mas nenhuma será maior do que o Deus que você serve. Meu irmão, e para terminar, a última. O último elemento, falamos de 3. De coragem, determinação, de coragem e fé. Agora, outro elemento para você ter a vitória, dos 4 que eu quero falar hoje, chama perseverança. 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 Meu irmão, não é fácil, nada disso aqui é fácil. Mas quando a gente tem Deus, Ele faz ficar mais fácil, mais leve. Ele mesmo nos encoraja quando eu aprendo a descansar no Senhor. Davi não esperou sentado. E Davi também não fugiu. Muito pelo contrário. Ele foi ao encontro do inimigo. Ele foi. Tentaram até desestimular ele. O próprio rei falou: Davi, você não pode ir, porque você é pequenininho, você é franzininho, bonitinho, você vai ser morto. Davi falou: não. Davi perseverou. Perseverou, insistiu em lutar. Tem gente que não está insistindo é para voltar para trás. Davi não. Ele falou assim: o quê? Eu vou para cima, rapaz. E tem gente que está insistindo e quer voltar para trás. Misericórdia. Mas Davi falou assim: o quê? Eu sei o Deus que eu sirvo. Não, rei. Vou te contar 2 histórias. Em uma só. Um leão, sempre voltar aqui no leão e no urso. O leão quis pegar a minha ovelha, o urso também. Eu fui atrás dos 2, peguei ele pelo... Não ia falar pelo chifre, né? Mas não foi não. O chifre é o boi, né? Peguei ele pela barba. Matei o leão, matei o urso também. Tirei a minha ovelha da boca dele. Sabe o que aconteceu? O Deus que eu sirvo me deu a vitória. Amém. O Deus que eu sirvo me deu a vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 40 fala assim, olha: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedrinhas do rio, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-lhe chegando ao filisteu. Ele é perseverante. Ele vestiu a couraça, vestiu o capacete, colocou a espada na mão, o escudo, literalmente falando. Ah, Saul, você não serve de mim não, rapaz. Se eu sou pequeno, magrelo, pequenininho, você não serve para mim não. Tira esse daqui, você vai me atrapalhar. Deixa eu sem nada disso mesmo. E ele foi lá e falou assim: eu estou acostumado com as minhas ferramentas. Ele foi lá, então pegou 5 pedrinhas lá no rio. Tinha um alforje, uma bolsinha, colocou nas bolsinhas. Pegou a funda, é um bodoque, estilingue. É um negócio que rodava assim, lançava. Ei, menino. E ele falou: eu vou com isso aqui, mas muito maior do que isso, muito maior do que eu. Eu vou com o Senhor dos Exércitos. Eu vou com Ele. Eu vou com o Senhor dos Exércitos. Meu querido, ele não desanimou, mesmo sabendo que iria enfrentar um gigante. Ele não ficou desanimado, mesmo sabendo que a luta era grande. Ele não ficou cabisbaixo, muito pelo contrário, ele sabia o que ele queria. Ele estava determinado, ele estava com a coragem, ele tinha a fé, ele sabia quem ele servia e ele desejava uma coisa. Ele queria a vitória. Ele sabia o que ele queria. E sabe o que Davi deixou de entender muito claro? Davi deixou de entender muito claro o seguinte: peraí, ele até falou: esse filisteu
está afrontando nada mais, nada menos do que o povo de Deus, do que o próprio Deus. E os palavras, Davi virou para o povo e falou assim, para o pessoal, e falou assim, gente, acorda, povo, Deus que é forte e poderoso, acorda, vamos partir para cima do gigante. Mas ninguém quis não. Eles não querem não, eu vou. Perseverou. E sabe por quê que Davi então, sabe por quê que Davi alcançou a vitória? Sabe por quê que podemos dizer que Davi? Porque Davi não recuou. Se Davi tivesse recuado, não existia essa história para contar. E eu quero perguntar para você uma coisa. Quantas vezes você já recuou na sua vida? Pode acontecer momento, Deus virar para você e falar assim. Muitas das vezes, sabe o que vai acontecer? Deus está mandando, macho, diga meu povo que vá, diga meu povo que macho. O povo está falando assim, eu não. Não, esse negócio é maior que eu. Esse negócio é mais forte. Não vou não. E Deus está falando, vai. Então eu quero deixar claro para você aqui, ó. Determinação, coragem, fé e perseverança. A vitória é um alvo que todo mundo quer alcançar. Todo mundo quer vitória. Quer vitória aqui? Você quer também? A senhora quer vitória, irmã Eva? A senhora quer ou não? Levanta a mão. Você quer vitória? Sim ou não? Quer? Ela quer vitória. Todo mundo aqui também. Sou boa? Quer vitória. Mas quer dizer, se você não for determinado, se você não tiver coragem, se você não exercer sua fé, e se você não for perseverante, quiser parar e voltar atrás, dificilmente você vai ter vitória. Você quer ter vitória? Então, seja corajoso. Amém. Quando Moisés morreu, levantou Josué para não ficar no lugar dele. Quando você pega o capítulo 1 de Josué, Deus falou com Josué, nos primeiros versículos, umas 5 ou 6 vezes, ser corajoso, tenha coragem, não desanime. A única coisa que eu quero que você faça, me obedeça, pegue a minha palavra e medita nela de dia e de noite, e eu serei contigo assim como fui com Moisés. Querido, Deus é contigo. Deus é com você. Você não deve e não pode recuar. Porque Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem bênção para a vida de cada um de nós que estamos. Então não recue. Não recue, não recue, não recue, não pare. Deus vai te dar a vitória. Amém. Glória a Deus. Se Deus falar pare, você para. Se Ele falar volta, você volta. Mas se Ele não disser, não falar, é para você continuar. Então continua em nome de Jesus, para que você receba a sua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Faça assim com a sua mão. Você que crê. Você que crê nessa palavra. Você que crê nessa palavra. Faça assim com a sua mão que eu vou orar por você. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, você que está aqui no templo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida, determinação como teve Davi, coragem como teve Davi, fé como teve Davi e Abraão. Determino também, profetizo na tua vida perseverança, para que você não volte atrás, para que você continue firme na caminhada, para que você seja de fato e alcance de fato, de verdade, as bênçãos e as vitórias que Deus tem para a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor enche a tua vida de coragem, de unção, de ousadia, de perseverança, de autoridade, de fé, de determinação. Que Deus ilumine os teus pensamentos, o teu coração, te fortaleça dia após dia. Que o Senhor seja contigo. Que o Senhor te dê a vitória que você precisa. Que você não pare de lutar, que você persevere, que você continue corajosamente, ousadamente, com fé que Deus está no controle e vai te dar a bênção. Que o Senhor abençoe a tua vida.
Que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde. Que o Senhor abençoe essa vida, essa pessoa que você precisa, que você sabe que precisa de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, de um fortalecimento que vem da parte do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus derrame bênçãos e mais bênçãos sobre você. Que o restante dessa semana seja um restante de semana abençoadíssimo na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.